Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui à nossa 17ª aula teórica, de Circuitos Eletrônicos 1, Eletrônica Analógica 1, onde a gente vai dar continuidade aí aos nossos estudos lá da unidade 4, que é a unidade que trata acerca dos transistores bipolares de junção. Na aula de hoje, pessoal, a gente vai entrar dentro do conteúdo de configurações de uso dos TBJs. Vamos fazer uma breve introdução do assunto, entender da onde vem a necessidade aí dessas configurações de uso do transistor bipolar de junção. E logo em seguida a gente também vai adentrar aí nos conceitos da nossa primeira configuração, que vai ser a configuração em base comum. Vamos ver esquemas de conexão, curvas características de entrada e saída, algumas propriedades particulares desse tipo de conexão e também vamos ver aí um exemplo de circuito, Então, como sempre, a gente faz uma breve revisão lá dos conceitos da aula anterior, da 16ª aula, e naquela aula a gente tratou ali no tópico 4, dentro da unidade 4, que foi o tópico de propriedades do transistor bipolar de junção. Lá naquela aula a gente viu que a análise dos dispositivos de 3 terminais ela é um pouco diferente em relação à análise de dispositivos com 2 terminais. Isso porque a gente vai ter aí, no mínimo 2 tensões e 3 correntes circulando simultaneamente pelo meu dispositivo. Então, para entender como que esse dispositivo funciona, como que ele trabalha, como que ele opera e também como que se dá a aplicação dele nos circuitos, é necessário que a gente estude ele mantendo um parâmetro constante, por exemplo, uma tensão na entrada, enquanto eu vario a tensão de saída e vejo as respostas nas minhas correntes do circuito. Ou então o contrário, fixando, por exemplo, uma tensão de saída, variando uma tensão de entrada e vendo as respostas das correntes nos circuitos. E ao fazer isso, a gente sempre vai ter ali uma família de curvas, Por exemplo, se eu tiver aqui com VC constante, e variar VBE, eu posso analisar a resposta, de IB ou de IC, em função dessa variação, mas com VCE constante. Daí eu posso logo em seguida alterar o meu valor de VCE para um valor maior ou menor e fazer o ensaio novamente, obtendo assim uma nova curva. Fazendo isso repetidas vezes para valores diferentes de VCE, você vai obter uma família de curvas que vai dar para você o comportamento, aqui no caso do transistor, para essa variação da tensão entre base e emissor. E a mesma coisa pode ser dita, se eu manter, por exemplo, a tensão VB constante, e variar a tensão de saída, que é a tensão VCE, e vendo aí a resposta, por exemplo, na minha corrente de coletor. E assim obter uma família de curvas. Então, essa é uma característica aí dos dispositivos de 3 terminais. A gente viu naquela aula também qual que é a curva característica de IB em função de VBE, mais uma vez, mantendo então VCE constante. Como a gente tem aqui uma região ali entre base e emissor, uma região diretamente polarizada, a gente espera o comportamento da corrente de base em função das variações de VBE como se fosse um comportamento lá da curva característica do diodo. Só que como ali a gente tem um fluxo de lacunas que é bem menor em relação ao fluxo de elétrons, principalmente olhando ali para o emissor, a corrente de base ela é muito pequena, da ordem ali de microamperes. Então, por isso que a magnitude da corrente de base aí está aqui vindo, entre colchetes, o microampere. Mas a característica da curva é uma característica bem semelhante ao de uma junção PN diretamente polarizada. E se a gente for olhar agora, nesse mesmo caso, variando o VBE para um determinado VCE constante, se a gente for analisar a resposta da corrente C, em função das variações de VBE, a gente também vai ver uma característica exponencial bem parecida lá com aquela do diodo, E como aqui a gente tem um fluxo elevado de portadores, a gente tem lá uma corrente de coletor que é ali da ordem de magnitude de miliamperes. Bom, e a característica, ela é bastante semelhante lá àquela curva do diodo, justamente porque a corrente de base aqui, é a corrente que controla justamente a corrente do coletor do transistor. E ao olhar as duas curvas, tanto IB em função de VBE quanto IC em função de VBE, a gente vai
a gente vai poder observar uma correlação interessante entre elas, né? Que para cada ponto ali na curva da esquerda, que é a curva de IB em função de VBE, existe um ponto que é proporcional, né, lá na curva de IC em função de VBE. Né? E essa proporcionalidade ela se mantém aí no transistor de forma ideal, né? E essa relação, essa constante de proporcionalidade que fala para mim a relação entre corrente de base e corrente de coletor é justamente o ganho de corrente CC, ou mais conhecido ainda como beta, de forma que a corrente do coletor, né, ela é beta vezes a corrente da base. Né? Então, inclusive aqui a gente também pode calcular a corrente do coletor por uma equação semelhante àquela do diodo, né, de semicondutor, e a partir dessa equação a gente consegue também obter IB e vice-versa, certo? Com relação à corrente do coletor e à corrente do emissor, desenvolvendo as equações, a gente chegou, né, que IC é igual a beta dividido por 1 mais beta vezes IE, de forma que essa constante beta, né, ela aparece aqui nessa equação, e beta dividido por 1 mais beta, então vai ter um nome também, uma constante relacionada a esse valor, que é a constante alfa, de forma que a gente pode dizer que C é igual a alfa e E. Alfa é um número geralmente muito próximo de 1, né, já que beta é um valor que está na casa aí entre 100 e 200, né, valores de ganho típico para transistores, né, presentes aí no mercado. Então, alfa está próximo da unidade, né, de forma que a corrente no coletor ela sempre vai ser um pouquinho menor do que a corrente lá no meu emissor. E isso é justificado justamente, né, por conta que há uma emissão de elétrons aqui no emissor, né, alguns desses elétrons eles se recombinam aqui na base com lacunas, né, e alguns poucos também são atraídos pelo terminal aqui positivo da base. Então acontece aqui, né, um processo de, entre aspas, perca de elétrons, tanto por processo de recombinação, quanto para aqueles que vão lá para a minha base, atraídos pelo polo positivo da base. Mas a gente sabe que a maioria deles, né, enorme, praticamente quase mais de 99% deles, geralmente, são atraídos pelo terminal do coletor, né? Daí que vem o nome, inclusive, coletor, devido a essa coleta de elétrons. E esses elétrons seguem sentido lá ao coletor. Então, essa é a explicação física do porquê que a corrente IC é um pouquinho menor do que a corrente IE, né? E é dada por essa relação de IC é igual a alfa vezes IE. A gente viu naquela aula também, pessoal, a relação, né, na verdade, a curva característica, né, de IC em função de VCE. Né, e a gente extraiu um resultado muito interessante, muito importante para a característica aí de amplificadores, né, que é justamente o fato da gente ter a corrente IC não dependendo da tensão VCE de saída. Ou seja, por mais que eu varie VCE, mas mantendo o mesmo valor de VBE, idealmente ou teoricamente, a minha corrente IC ela não se altera. E isso no gráfico de IC em função de VC é justamente o que? Uma característica de uma reta. À medida que eu aumento a tensão VBE, é claro que eu vou ter aqui então a corrente IB maior, eu estou polarizando cada vez mais ali a minha junção PN, né? Então a corrente IB ela vai aumentando, a corrente IC é beta IB, então IC também aumenta. Então por isso que para valores maiores de VBE, eu vou ter correntes no coletor também maiores, que nem indica aqui a curva vermelha para vocês. Então, essa aqui é uma relação, né, muito importante, por quê? Porque ela é uma relação que fala para a gente que o TBJ ele pode ser utilizado aí como uma fonte de corrente, né, para estar sendo utilizado lá na aplicação como amplificador. Por quê? Porque eu tenho aqui a corrente, né, IC não variando se eu variar a minha tensão de saída VCE. Então, por mais que eu varie essa tensão VCE, a minha corrente IC ela permanece idealmente inalterada. Isso é justamente uma característica de uma fonte de corrente. Mais do que isso, como eu consigo alterar o valor dessa corrente IC modificando o valor de VBE, né, que modifica por sua vez IB, né, então a gente tem aqui uma fonte de corrente que na verdade é uma fonte controlada. Né, então essa corrente que desce, né, pelo terminal do coletor aqui, ela é controlada lá pela base, né, de forma que IC é igual a beta IB. E lá da nossa aula introdutória a gente viu que
o que a gente precisa para um amplificador é justamente uma fonte de corrente controlada. Então, dessa conversa toda, a gente extraiu que o transistor pode ser utilizado como um amplificador de sinais, né? O que é um resultado sensacional que revolucionou a eletrônica a partir ali dos meados, né, mais para o final ali da década de 50. Né? Então, pessoal, essa foi a nossa breve revisão aí da aula de hoje. Logo em seguida, então, vamos adentrar aí, desculpa, da aula passada, então logo em seguida vamos adentrar aí aos conceitos da nossa aula de hoje. Pessoal, então, na aula de hoje, a gente vai dar continuidade aqui dentro da nossa unidade 4, estudando, né, a nossa primeira configuração de uso do transistor bipolar de junção, que é a configuração base comum, né? Então, mas antes de adentrar os conceitos da configuração base comum, a gente vai fazer uma introdução às configurações de uso do transistor bipolar de junção, tá bom? As questões-chave para a nossa aula de hoje, né, elas são essas 4 aqui. Primeiro, né, qual terminal, seja emissor, base ou coletor, configura como entrada do transistor bipolar de junção? A segunda é no mesmo sentido, mas só que perguntando qual que desses 3 terminais é a minha saída. O terceiro, o que determina que tipo de configuração deve ser utilizada, né? Quarto, quais são as principais características da configuração base comum do transistor bipolar de junção? Então, iniciando aqui, né, com o nosso tópico 5, a gente vai tratar acerca aqui de uma introdução às configurações de uso do transistor bipolar de junção, no tópico 5.1. Aqui eu trago para vocês uma estrutura básica de um amplificador, né? Aqui um diagrama de blocos bem básico, só para a gente entender alguns conceitos que são importantes. Primeiro, né, a gente vê o quê? A gente vê que a gente tem um sinal de entrada, Vin. Esse sinal, ele pode ser tanto em corrente contínua quanto corrente alternada, né? Essa é uma primeira observação importante. A gente tem a tensão de entrada aqui sendo medida em relação a um referencial. Esse referencial é importante também, né? Todas as nossas tensões são medidas em relação a esse referencial, né? De forma que eu vou entrar com esse sinal aqui dentro do meu amplificador, que no caso vai ser o nosso transistor bipolar de junção. Então aqui, ó, vejam vocês que eu vou ter aqui um terminal que eu vou chamar de número 1, que é o meu terminal da entrada superior, e o terminal aqui ligado ao meu referencial, que eu vou chamar de terminal número 2. Então, 1 e 2 são os meus terminais de entrada, onde eu ligo o meu sinal a ser amplificado, meu sinal de entrada. Do ponto de vista da saída, a gente vai ter o quê? A gente vai ter a nossa carga, né? Então a RL representa a nossa carga, que aqui é uma carga resistiva, né? A nossa carga que vai receber o sinal amplificado, de forma que aqui na saída, né, eu vou ter o meu Vout, que é uma versão amplificada, né, seja CC ou seja CA, em relação lá à minha entrada. Né? E a gente também vai medir essa tensão VA em relação, claro, a um mesmo referencial, que é o referencial lá da minha entrada. Né? A gente tem aqui um ponto comum, por exemplo, um terra. Né? Vejam vocês que eu também vou ter, então, aqui na minha saída, 2 terminais para conexões, que seriam os terminais 3 na parte superior e 4 na parte inferior. Então, essa daqui configura o básico, né, do nosso amplificador. A gente tem ali os terminais para as conexões, nosso sinal de entrada e a carga onde vai receber lá o sinal da minha saída. Como que se tem, então, agora a configuração das correntes por aqui? Né, a gente tem na entrada, a gente pode dizer que existe uma determinada corrente de entrada, né, existe uma corrente que eu vou chamar de Iin, que é a corrente que entra lá no meu amplificador. Da mesma maneira, né, se eu tenho aqui uma tensão Vout, né, com sentido aqui para cima, né, então quer dizer que existe uma corrente Iout
né, que sai desse meu amplificador. Pessoal, aqui agora vem um primeiro conceito importante da aula de hoje, que é o conceito de impedância. Impedância de entrada, impedância de saída. Vejam vocês que, se aqui na entrada eu tenho uma fonte de tensão e eu tenho uma corrente, uma determinada corrente que está entrando aqui no meu amplificador, se eu tenho V e eu tenho I, eu consigo calcular R, né? Porque R é igual a V sobre I. Mas, como a gente pode trabalhar aqui com sinais alternados, então não necessariamente a gente vai ter um R. A gente vai ter, na verdade, uma impedância, né? Então, o que seria essa impedância de entrada? É como se eu colocasse aqui, ó, como se eu desenhasse um olhinho aqui, né? É como se eu desenhasse um olhinho e é o que essa fonte Vin, ela enxerga, né, de impedância ou de resistência para essa corrente que está entrando no meu amplificador. Então, essa daqui seria exatamente a minha impedância de entrada. Z de impedância, IN de entrada. Então, eu poderia, por exemplo, construir aqui um circuito equivalente, de forma que a gente, para representar isso, a gente teria a fonte Vin ligada a uma determinada impedância, que é justamente a minha impedância de entrada. Então, eu teria Vin ligado a uma impedância de entrada Zin, e por essa impedância circula exatamente a minha corrente de entrada, né? Então, quanto menor o valor de Zin, maior é o valor da minha corrente. Quanto maior o valor da minha impedância de entrada, menor é o valor da minha corrente de entrada. Então, isso daqui é para o lado da entrada. Zin é minha impedância de entrada, que a gente chama. Então, vou até escrever aqui, ó, impedância de entrada. Impedância de entrada. E da mesma forma, pessoal, eu posso fazer essa análise para o lado da saída, né? Só que agora o nosso olhinho, né? Nosso olhinho está na saída, então existe um olhinho ali que vai olhar essa impedância de entrada, e ela é da saída para dentro aqui do meu amplificador. E essa impedância é uma impedância Zout, que é uma impedância de saída. Lucas, mas espera aí, eu não tenho aqui uma fonte de tensão, eu tenho uma carga resistiva RL, né, que está representando. Mas a gente tem a tensão Vout desejada. Então é como se a gente colocasse no lugar dessa carga um sinal de tensão, né, como se fosse uma onda, uma fonte de tensão, representando a minha tensão Vout, certo? E a impedância de saída é justamente a impedância que vai se opor à passagem da corrente, que eu posso colocar aqui, ó, a corrente Iout. Certo? Claro que aqui eu desenhei Iout com um sentido contrário, né, a essa corrente aqui de cima, mas bastaria colocar um sinal negativo sem qualquer problema. Então, é só uma questão de representação para ficar mais fácil para você. Ou, se você quiser, você pode representar igual também, não tem problema, né, que daí fica aqui respeitando o mesmo sentido que foi adotado ali em cima. Qualquer uma das duas situações não tem problema. Bastaria, no caso, colocar um sinal negativo. Mas o que a gente quer aqui mais é saber o valor, por exemplo, da impedância de saída. Então, esse Zout é a minha impedância de saída, que é a impedância que uma fonte Vout, que tem lá o valor da tensão que você quer que tenha lá né, como sinal amplificado, que essa fonte de tensão enxergaria aqui no seu amplificador. Tá bom? Então, assim, a gente tem, né, as características básicas do amplificador, né, que estão aí na tela para vocês. Bom, dito isso, nessa essa introdução inicial, a gente pode pensar agora no seguinte: já que a gente tem aquele circuito de 4 terminais, né, que lá é o meu amplificador, né, o transistor bipolar de junção, vamos colocar esse TBJ, então, aqui no lugar do amplificador, né? A gente está, assim, evoluindo a nossa construção, saindo de um bloco e colocando o nosso elemento. Aqui agora vão aparecer, talvez, as duas primeiras dificuldades, que são, a primeira delas, pessoal, é nítido que o transistor tem 3 terminais.
E o nosso sistema aqui, ó, ele tem 4 terminais, né? O terminal de entrada, os 2 terminais da entrada e os 2 terminais da saída. Então, um primeiro detalhe é que o TBJ possui apenas 3 terminais. Então, esse é um primeiro detalhe, possui apenas 3 terminais. E o sistema possui 4, né? Então, como que eu vou fazer essa conexão aqui? Um segundo detalhe é o seguinte, quem que eu vou estar ligando na minha entrada, por quem eu digo base, eu digo emissor, ou quem vai ser o terminal da entrada e quem vai ser o terminal da saída? Eu posso ligar a base na entrada, eu posso ligar o emissor na entrada, eu posso ligar o coletor na entrada, mas qual efetivamente que vai ser a minha entrada do circuito? Então, vem aqui um problema que é as conexões. Conexões de entrada e saída. Quem são elas? O coletor, a base, emissor. Então, quem são? Em quem eu vou ligar a minha entrada? Em qual terminal eu vou ligar a minha entrada? Qual terminal eu vou ligar a minha saída? Então, quando a gente vai substituir aquele bloco do amplificador, por esse transistor bipolar, surgem justamente esses 2 detalhes. E aqui agora é que a gente vai trabalhar melhor esses 2 detalhes. Quais que são as soluções? Então, para conectar esse transistor aqui no meu sinal, para amplificar, ter a função de amplificador, né? Para o detalhe do número de terminais, o que eu vou ter que fazer, pessoal, é justamente tornar um dos terminais comum, tanto a entrada quanto a saída. Então, eu preciso tornar um terminal comum. Um terminal comum. Por comum, pessoal, não entendam necessariamente, então não necessariamente aterrado, viu? Não necessariamente aterrado. É comum, é por quê? Porque ele é um terminal que está provavelmente ligado tanto à entrada quanto à saída do meu circuito. E quando eu faço isso, né, eu compartilhei um terminal aqui, né, os outros 2, um eu vou ligar na minha entrada, o outro eu vou ligar na minha saída. E isso leva a gente justamente ao segundo detalhe, ao segundo problema que a gente está vendo, né? Qual que é o terminal de entrada e qual que é o terminal de saída? Isso, pessoal, esse terminal de entrada e o terminal de saída, né, você vai escolher com base nas propriedades que você quer para o seu circuito. Ligando, por exemplo, o terminal de entrada na base, você tem uma determinada característica. Ligando o seu terminal de entrada lá no, por exemplo, no coletor, você tem uma outra característica. Então, justamente por conta ali que você tem junções, né, diretamente, reversamente polarizadas, né, conforme você altera o ponto de conexão no circuito, no TBJ, você vai ter comportamentos diferentes para o seu circuito. Então, qual terminal vai ser a entrada e a saída vai depender da sua aplicação, né? Então, né, para o caso de qual terminal ser entrada e saída, teremos de avaliar a aplicação. Então, teremos de avaliar a aplicação. Bom, ainda voltando aqui no nosso primeiro detalhe, né? O que vem disso? O que vem do detalhe do número de terminais? Vem 3 possíveis configurações, né? A primeira configuração, né, é eu ter uma base, um terminal de base que é comum, tanto a entrada quanto a saída. Daí vem a denominação de configuração base comum. Se eu tiver o meu emissor sendo um terminal comum a entrada e a saída, então eu tenho a configuração chamada de emissor comum, né? E claro, por dedução lógica, a gente pode ter também o coletor comum a entrada e a saída. Então daí vem também a minha terceira e última configuração que eu posso ter, que é a configuração coletor comum. Então a gente vai trabalhar aqui na aula de hoje, né, a configuração e as propriedades, né, de forma mais detalhada, a base comum, em que o terminal da base ele vai ser comum tanto à entrada quanto à minha saída, tá bom, pessoal? E assim, a gente responde parcialmente,
né, as 3 primeiras questões-chave. Parcialmente porque a gente ainda não chegou numa resposta definitiva, mas a gente já tem certas noções do caminho para essas respostas. A primeira delas, qual terminal, entrada, base ou coletor, configura-se como entrada do TBJ? Então, a resposta para isso, né, tanto para a primeira quanto para a segunda, que a segunda remete à saída, né, vai falar para você o seguinte, né, esse terminal de entrada e saída, né, ele vai depender da sua aplicação, né, que a gente vai ver as características de cada uma dessas configurações, como que elas se comportam, né? E a partir disso você vai poder escolher quem que é o terminal de entrada e quem que é o terminal de saída, mas a gente já tem certeza que um deles vai ser sempre comum, tanto a entrada quanto a saída, né? E o que determina o tipo de configuração a ser utilizada também vai estar relacionado lá à sua aplicação desejada, né? Conforme a sua aplicação, você vai escolher, né, qual que vai ser a configuração base comum, emissor comum ou coletor comum que você vai estar utilizando. Então agora, pessoal, vamos estudar a nossa primeira configuração de uso do transistor bipolar de junção, que é a configuração base comum. Então eu estou trazendo aqui para vocês na tela, né, o esquema básico de conexão dessa configuração. Deixa eu até trocar a cor da minha caneta para caneta, pode ser a verde, para a gente escrever aqui sobre esse esquema básico de conexão. E o que vocês veem aqui é o seguinte: é um transistor que ele foi justamente o que? Ele foi só rotacionado para a gente representar melhor e ficar melhor para a nossa mente entender, né, os terminais e as conexões envolvidas aqui. Então tá bom, vejam vocês, a primeira característica que dá para ver de cara no meu circuito é que o terminal da base, né, aqui a base do meu TBJ, ela está ligada tanto do lado da entrada, que eu vou escrever aqui a minha entrada, quanto do lado da minha saída. Então esse terminal da base ele é compartilhado, ele é comum entre a entrada e a saída do meu circuito. Eu coloquei o terra aqui achurado porque não necessariamente ele deve estar aterrado, tá bom? Mas vocês vão encontrar, provavelmente, a maioria das aplicações ele aterrado. Então, até escrevi aqui a observação de que comum é diferente de aterrado. Uma segunda observação importante que a gente não pode perder de mente, a gente vem batendo nessa tecla desde quando a gente começou a estudar amplificadores, né? Lá na nossa primeira aula da unidade 4, é que para o transistor operar na região ativa ou na região de amplificação de sinais, né, ele tem que estar, na verdade, para ele atuar como amplificador, ele tem que estar na região ativa, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que eu preciso de uma junção coletor-base reversamente polarizada e uma junção base-emissor diretamente polarizada. Né? Esse fato, né, pessoal, esse fato dele ter que estar operando na região ativa, ele vai ser importante para mim definir, né, definir os meus sentidos, os sentidos de tensão e corrente que eu quero aqui. Inclusive, vou colocar sentidos positivos de tensão, de V e também de I, aqui estão circulando aqui pelo meu transistor bipolar de junção. Então, vejam vocês que se esse transistor é um transistor NPN, né? Então, para que eu esteja operando ele na região ativa, o terminal da base tem que estar mais positivo que o terminal aqui do meu emissor. Então, eu preciso ter qual que é o sentido positivo da tensão VBE. Ele é para baixo, né? De forma que o terminal da base esteja mais positivo em relação ao terminal do emissor. Então, por isso que aqui na minha entrada, eu vou ter a minha tensão, o sentido positivo dela, né? Vou colocar em vermelho, né? Então, o sentido positivo da minha tensão de entrada é justamente esse sentido dessa seta. Então, essa aqui é a minha tensão Vin. Né? Então, quem que seria o meu terminal 1 e quem que seria o terminal 2? O terminal 1 é justamente o positivo de Vin. Então, o terminal 1 está na parte de baixo e o terminal 2 está na parte de cima. Então, para a gente fazer aquela assimilação com aquela caixa, né, que a gente acabou de ver aí na aula de hoje, né, um pouquinho atrás aí. E com relação à saída, a gente sabe que
Para a região ativa, né, a gente tem que ter a junção coletor-base reversamente polarizada, ou seja, a tensão no coletor tem que ser positiva em relação à tensão na base. De forma, então, que como que vai estar aqui o meu sentido positivo de tensão na saída? Ele vai estar, né, com sentido positivo aqui da maneira dessa seta, de forma que o coletor esteja mais... Se o coletor estiver mais positivo que a base, eu tenho, então, assim, né, uma operação na região ativa do transistor, de forma que o terminal 3 da minha saída é esse aqui superior e o terminal 4 é o terminal inferior, e assim eu tenho aqui a minha saída de tensão Vout. Lucas, e os sentidos de corrente, como que ficam nessa história? São exatamente, pessoal, os mesmos que a gente já estudou para os transistores NPN, que esse aqui é um transistor NPN. Primeira característica que define é uma corrente de emissor saindo do emissor. Então, a corrente IE, ela está aqui. Esse é o sentido positivo da minha corrente IE. O sentido positivo da corrente da base para um transistor NPN é uma corrente entrando na base. Então, estou desenhando aqui a minha corrente IB. E, por fim, a corrente do coletor no transistor NPN é uma corrente que entra no coletor. Então, aqui fica bem evidente para a gente agora, olhando, né, que a gente já tem as tensões e as correntes, né, desenhadas aqui, fica claro para mim quem que é a entrada, né, na configuração base comum. A entrada, que seria aqui Vin, é a tensão aplicada entre base e emissor. Por isso que a entrada, deixa eu mudar a minha cor aqui para a cor preta, a tensão de entrada é a tensão VBE. E a corrente de entrada é a corrente que está circulando pela minha entrada aqui, que é a corrente do emissor. Então, a corrente do emissor é a minha corrente de entrada. E a tensão VBE é a minha tensão de entrada. Para a saída, né, a gente vai ver que a tensão Vout de saída ela é justamente a tensão entre o coletor e a base. Então, a tensão de saída é a tensão VCB. E a corrente de saída é a corrente que justamente está circulando aqui pelo meu coletor, que passa pela minha saída. Por exemplo, se eu tivesse uma carga resistiva por aqui. Então, a corrente de saída é a minha corrente IC. Certo? Então, a entrada do meu circuito na configuração base comum é VBE e IE, e a minha saída é VCB e IC. Bom, assim a gente então tem esse esquema básico de conexão. E a gente acaba de responder agora de forma definitiva, né, qual que é o terminal de entrada do TBJ. Agora existe uma vírgula, né, na configuração base comum. Então, em base comum, a gente tem, né, então, o terminal da base, certo? O terminal da base e emissor como sendo a entrada do meu circuito, de forma que VBE é a minha tensão de entrada e a corrente IE é a minha corrente de entrada. A saída, né, que é a nossa segunda questão-chave, na configuração base comum, né, é justamente o quê? O terminal de saída é o terminal do coletor, compartilhado lá com o terminal da base, já que a base é comum, tanto a entrada quanto a saída. A tensão de saída é a tensão entre coletor e base, e a corrente de saída é a corrente do coletor. Pessoal, uma coisa para ajudar, uma analogia que costuma funcionar bem, que é o seguinte, o coletor, o próprio nome dele fala, ele coleta. Então, sempre que for possível, nem todas as configurações isso é possível, mas sempre que for possível, o coletor vai estar presente na sua saída. E a base, sempre que possível também, ela vai estar presente na sua entrada, tá bom? Então, essa é uma forma de ajudar vocês aí a estar memorizando, né, quem que é entrada e quem que é saída. Então, sempre que for possível, o coletor vai estar ligado à minha saída e a base relacionada à minha entrada. Uma analogia, pense quando você, por exemplo, faz uma compra virtual, uma compra na internet. A saída do seu sistema é justamente a coleta da mercadoria por você. Quando a mercadoria chega até você, você coletou ela. Isso daí é o que? É a saída do circuito, é a saída do sistema, né? Você é a saída.
Quando a mercadoria chega até você, você tem então a saída. A emissão, né, que seria o emissor, ela se deu lá na entrada do processo, lá no começo, certo? Então, geralmente o coletor, né, o coletor é o processo ali de recebimento, né, daí que vem o coleta de elétrons, né, na analogia que a gente está fazendo, uma coleta de mercadoria. Então, para ajudar vocês, coletor na maioria, quando for possível, né, na maioria das vezes, quando for possível, coletor está relacionado à saída. E a base, né, a base vai estar relacionada, sempre que possível, à sua entrada. Daí o outro terminal você vai analisar, né, com base, né, na analogia, você vê se ele está relacionado à entrada ou à saída, tá bom? Então, essa é uma forma de ajudar vocês, né, a tá fazendo aí a memorização mais fácil de quem que é o terminal de entrada e quem que é o terminal de saída. Qual que é o objetivo aqui da nossa configuração, né, do nosso estudo da configuração base comum? O objetivo, pessoal, é justamente analisar o comportamento de tensões e correntes no circuito. Que tensões? Tensões VBE, tensão VCE. Que correntes? Corrente na base, no coletor e no emissor. Então, o objetivo é analisar, né, tensões e correntes no circuito. E como elas se relacionam, né? Tensões e correntes no seu circuito. Esse é o nosso objetivo, né? Ou seja, como eles se relacionam. Como se relacionam. Então, esse é o nosso objetivo que a gente tem aqui de análise do circuito em base comum e também vai ser o mesmo objetivo para as outras configurações. Como que eu realizo isso? Como que eu chego nessa análise, né, de comportamento, de tensão e corrente no circuito? Como que elas se relacionam? Eu chego nisso, pessoal, da mesma maneira que a gente fez para descobrir as curvas características, né? As curvas características. Então, eu fixo um parâmetro, por exemplo, uma tensão. Então, vou fixar uma tensão, por exemplo, a tensão de entrada ou a tensão de saída, né? E analiso o efeito da variação, o efeito de variação da outra tensão no circuito. Então, o que eu faço é, por exemplo, eu quero avaliar qual que é o efeito da tensão VBE nas minhas correntes. Para isso, eu devo manter a tensão VCB constante, né? Ou seja, nisso eu estou variando uma entrada e vendo o comportamento dessa tensão de entrada, no impacto dela nas minhas correntes. Se eu quiser fazer uma avaliação da saída, eu vou então agora variar VCB, que é uma tensão de saída aqui nessa configuração, mantendo o VBE constante. E com isso eu vou analisar a resposta nas minhas correntes do meu circuito e assim obter as curvas características para configuração base comum, né? Então esse é exatamente o nosso próximo passo aqui da aula de hoje. Agora, sabendo qual que é a entrada, qual que é a saída, as correntes envolvidas aqui na configuração base comum, a gente já pode partir para a análise e obtenção das curvas características para essa configuração. Então, primeira coisa, vamos olhar então agora, pessoal, fazer uma análise e estudar a configuração aqui, base comum, do ponto de vista da entrada dessa configuração. Se a gente vai olhar para variações de entrada, né, para ver nos circuitos os impactos que existem da variação da tensão de entrada, a gente precisa de manter a tensão de saída constante. Então, o que a gente vai fazer aqui é manter a tensão VCB, né, que é a tensão que está ligada ali entre o terminal coletor e base, né, constante, e a gente vai variar a tensão VBE. Então, primeira coisa que vem aqui para a gente, né, lembrando que o sentido positivo dessa fonte de tensão ele é para baixo, então a gente vai começar ela em zero, né, e vai, então, aumentando, né, vagarosamente essa tensão e vendo o impacto na minha corrente de entrada aqui, que é a corrente do emissor. Então, vamos variar, aumentar VBE
e analisar o impacto na corrente IE. Pessoal, né, já deu para vocês pegarem o feeling envolvido aqui em todas essas análises. Vejam que eu tenho aqui, então, uma região, né, uma junção, na verdade, uma junção que está o quê? Na região ativa diretamente polarizada, né? Então, por isso que eu tenho aqui um aumento de tensão na base em relação ao emissor. Eu estou aumentando cada vez mais essa tensão. E essa junção é a junção PN, que vai estar, então, diretamente polarizada. Por isso que a junção base-emissor, que eu coloquei aqui embaixo, ela está diretamente polarizada. O que isso implica para a gente? Implica que a resposta dessa corrente IE, que é justamente a corrente que está passando aqui, né, por essa malha, por essa junção PN diretamente polarizada, a resposta de IE é semelhante àquela resposta do diodo, de uma junção diretamente polarizada. Então, por isso que o gráfico de IE, que é a variável que eu estou analisando aqui, a variação, né? A partir de variações da tensão VBE, é um gráfico exponencial, né? Então, a partir de variações de VBE, eu estou ali anotando os valores de E e observo essa característica exponencial. A gente sabe que a corrente de emissor, né, ao contrário da corrente da base, por exemplo, ela tem magnitude da ordem aí de miliamperes. A corrente de base a gente sabe que é pequenininha e tem magnitude da ordem de microamperes. Então, a característica que aparece aqui, né, desse IE em função de VBE, que é justamente o que a gente chama de curva de entrada em base comum. Então, deixa eu anotar o nome aqui para vocês. Essa aqui é a minha curva de entrada em base comum. Entrada por quê? Porque eu estou analisando parâmetros de entrada, que é a variação, né, de IE a partir de modificações em VBE, para valores constantes na saída, que no caso aqui a gente tem, lembrem que eu já comentei, uma família de curvas, né, para diferentes valores aqui então de VCB. Né? Então, essa é chamada curva de entrada da configuração base comum. Por que aumentando a tensão VCB, né, eu obtenho valores maiores da corrente IE? Então, ao aumentar VCB, o que acontece com a corrente IC? Né? Pessoal, pensem vocês, eu aumentando o potencial positivo aqui da minha saída, né? Esses elétrons que estão sendo emitidos aqui, eles se sentem cada vez mais ou menos atraídos pelo terminal positivo de VCB. Claro que sentem cada vez mais atraídos. Então, acontece o quê? Um aumento na corrente do coletor. Ou seja, cada vez mais um número menor de elétrons vem aqui para a minha base. Um número maior de elétrons segue aqui para o meu coletor, segue sendo coletados no coletor. E a gente sabe que como IC é alfa e E, né? Então existe uma relação direta entre os dois. Se eu aumentar a minha corrente do coletor, eu vou aumentar também a minha corrente do emissor. Então, por isso que, ao aumentar a tensão VCB, né, eu vou ter, para um mesmo valor de VBE, uma tensão de entrada, valores maiores para a corrente IE lá na minha entrada, tá bom? Então, resumindo, a gente tem aqui uma curva de entrada, que é a resposta da corrente IE, que está ligada lá na minha entrada do circuito, a partir de variações de VBE. Então, eu vario o VBE, meço a corrente IE, mantendo, claro, o VCB constante. E se a gente quiser pegar uma família de curvas, a gente faz, então, um aumento ou diminuição, né, de VCB, e eu pego novamente a curva, e assim eu vou traçando os meus gráficos e vendo a resposta, né, de maneira que eu vou observar exatamente esse comportamento. E o comportamento é um comportamento exponencial, por conta da junção base-emissor diretamente polarizada. Bom, então aqui a gente viu o comportamento da entrada. Bom, agora, claro, dá para ver o comportamento da saída. O que eu vou fazer? Eu vou aqui, se eu vou fazer uma análise da minha saída do circuito, eu vou variar a tensão VCB. Mas para isso, a gente precisa manter lá a entrada constante, porque senão a gente não vai ter parâmetro de comparação.
Então, mantendo a entrada constante, eu vou alterar a minha tensão Vout ou VCB aqui no caso da saída, tá bom? O sentido das correntes, eles permanecem o mesmo. Então, existe uma corrente IC que entra no coletor, existe uma corrente IE para esse transistor NPN, né, que sai do meu emissor, e existe uma corrente IB que entra na base. Então, a primeira coisa, pessoal, que a gente deve observar, né, lembrando lá daquela equação da corrente de coletor, né, se vocês bem se recordarem, a corrente do coletor ela é dependente da corrente de saturação, né, exponencial de VBE, que é a tensão entre base e emissor, dividido pela tensão térmica. Vejam vocês que, se eu então mantenho o VBE constante, se a minha temperatura não se altera, então o que eu espero de IC? Que IC permaneça constante. Então, IB constante reflete para mim, na verdade, VBE constante, né? VBE constante reflete para mim um IB constante, que por sua vez também reflete uma corrente de coletor constante. Então, por mais que eu altere o valor aqui de VCB, como eu tenho aqui a corrente IC sendo controlada pela corrente de base, que por sua vez é controlada pela tensão VBE ali constante na minha entrada, né? Então, o que eu vou fazer é obter, por mais que eu aumente VCB, uma corrente IC que não se altera. E é esse o comportamento gráfico. Por exemplo, para uma determinada corrente IE ou uma corrente na entrada aqui, né? Para uma determinada corrente na entrada, a corrente IC, por mais que eu aumente VCB, a minha corrente IC, né, ela não vai se alterar. Por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, para essa corrente de 4 mA de IE. Então, por mais que eu altere, por mais que eu aumente a tensão VCB, a minha IC, que é a resposta, né, que eu estou analisando aqui na saída, ela não vai se alterar, porque IC não depende das modificações em VCB. Isso, pessoal, de forma ideal. De forma prática vai depender um pouquinho, sim. E a gente vai analisar isso quando a gente estiver estudando as não idealidades aqui dos transistores bipolares de junção. Mas o fato é, aqui fica então evidente para a gente 3 regiões de operação, né? A primeira região de operação, e a maior delas, é a região ativa, né? Que é essa área não sombreada. Em toda essa área aqui, eu tenho exatamente aquele efeito de junção base-emissor diretamente polarizada, junção coletor-base reversamente polarizada. A gente também tem a região de saturação, em que as duas junções estão diretamente polarizadas, e a gente tem a região de corte, em que as duas junções estão reversamente polarizadas. E fica bem evidente isso na hora que a gente está analisando aqui esse gráfico. Na esquerda aqui, a região de saturação, abaixo, a região de corte, e aqui essa área não sombreada, né, a maior parcela aqui, a nossa região de amplificação, que é a região ativa, tá bom? Então vamos ver essas regiões agora um pouco mais de perto para saber aqui o que está acontecendo em cada uma delas. Começando aí com a região de saturação, né, ela está aqui, ó, à esquerda do nosso gráfico, né, de curva de saída, que inclusive eu esqueci de dar o nome para o gráfico, né? Esse gráfico, né, ele é a curva de saída em base comum. Então, esse gráfico é nessa curva de saída em base comum. Saída por quê? Porque eu estou analisando, né, a resposta de IC a variações em VCB, que são os parâmetros de saída para a configuração base comum. Estudando melhor, então, a região de saturação, a gente sabe que nessa região, né, as duas junções estão diretamente polarizadas. Né? Então, tanto VBE quanto VCB, né, estão fazendo ali uma polarização direta nas junções. Né? Então, nesse caso, o que eu preciso, né, para a tensão aqui, ó, se eu desenhar a tensão VBE, eu vou mudar a minha cor, se eu desenhar a minha tensão VBE, ela está aqui. Então, essa é a minha VBE. E a tensão VCB, ela está exatamente aqui, VCB. A nossa base, né, ela já está aqui
né, mais positiva do que o emissor. Então está diretamente polarizada por essa tensão VBE constante. O que eu preciso então, né, para fazer com que essa junção coletor-base fique diretamente polarizada? Eu preciso que o coletor esteja mais negativo em relação à minha base, né? Então, por isso que eu preciso que a tensão VC seja o quê? Se eu tiver com a base aterrada, eu preciso que essa tensão seja menor do que essa, ou zero, né? Então, eu preciso que VC seja menor ou igual a zero, né? No caso da base estiver aterrada, para a tensão VCB polarizar diretamente a junção coletor-base. Então, se eu estiver aqui com VCB menor ou igual a zero, né, a junção coletor-base ela está diretamente polarizada. E isso faz com que eu esteja operando, então, na região de saturação. Isso fica evidente pelo gráfico também. Deixa eu mudar a cor, para ficar mais claro aqui. Ó. Olha só, quando a tensão VCB ela diminui, né, diminui de zero, veja só, VCB está aqui no eixo X, né? Então, a hora que VCB for menor do que zero, eu já entro na minha região de saturação. Então, esse daí é a forma que você polariza o transistor para se você quiser que ele opere na saturação. Mas, nessa região, o transistor pode atuar como amplificador? O que a gente precisa para aplicação como amplificador? A gente precisa daquela característica de fonte de corrente controlada. Que a gente só obtém essa característica, vejam só vocês, aqui na região ativa, que por mais que eu varie VCB, IC permanece constante. Isso é uma característica de fonte de corrente. Na região de saturação, se eu alterar a tensão VCB um pouquinho, veja só como que o gráfico é inclinado aqui. Então, pequenas variações na tensão VCB causam grandes variações na corrente IC. Ou seja, aqui na região de saturação, a gente não tem essa característica de fonte de corrente controlada. Então, por isso que na região de saturação, o transistor não pode, né, ser usado se ele quiser ter aplicação como amplificador. Então, não pode ser. Então, na verdade, só respondendo a pergunta, né, seria basicamente, nessa região, pode ser trocado como amplificador? Seria um não. Para encurtar aqui a nossa pergunta, né, então, não, ele não pode porque não tem a característica de fonte de corrente controlada. Então, analisamos a região de saturação em base comum. Agora vamos analisar a região ativa em base comum, que é o que a gente já mais fez até agora, né? Nesse caso, como eu tenho aqui VB constante polarizando diretamente a junção base-emissor, né, para que eu tenha o efeito da região ativa, né, que eu preciso então polarizar reversamente a junção coletor-base, VCB precisa ser maior do que zero. Então, isso fica evidente aqui, ó. Isso fica evidente também pelo nosso gráfico de IC em função de VCB. Se a tensão no coletor, entre coletor e base, for maior do que zero, né, e eu estiver aqui com uma determinada VB constante, de forma que eu polarizo diretamente a junção base-emissor, eu entro assim na região ativa. Né? Então, a junção coletor-base, nesse caso, ela está reversamente polarizada. E nessa região, como a gente tem a característica de corrente no coletor praticamente não variando com aumento ou diminuição da tensão no coletor, VCB, então a gente tem a característica de fonte de corrente. Então, nessa região, sim, a gente pode usar o nosso transistor como amplificador de sinais, inclusive na configuração aqui, base comum. Por fim, né, resta-nos observar aqui a região de corte. Na região de corte, pessoal, o que eu vou ter, né, é justamente o quê? É um VBE, né, se eu diminuir essa tensão a ponto, por exemplo, dela zerar, né, eu não vou mais polarizar diretamente a junção base-emissor. O que isso implica? Isso implica como se eu tivesse, aqui lembrem lá do diodo, da característica do diodo de chave aberta. Então, se eu zerar essa tensão VBE, eu vou ter o quê? Praticamente aqui um circuito aberto. Então, como se eu tivesse um circuito aberto de forma que não vai circular corrente pelo meu emissor. Então, IE seria igual a 0 ampere. Se IE é igual a 0 ampere, a gente espera que IC,
que depende ali daquela corrente, né? IC é alfa e E, a gente espera que IC seja 0 ampere também. Acontece, pessoal, que se você for ver na teoria e também analisar com um amperímetro que consegue medir correntes muito baixas, você vai ver que essa corrente, na verdade, quando eu tenho aqui um emissor aberto, uma tensão VB igual a 0, essa corrente é uma corrente muito pequena, né? Mas só que ela existe. Existe uma corrente IC que está passando aqui pelo meu circuito. Por que disso? Lembrem-se que eu tenho aqui uma junção que está reversamente polarizada, uma junção coletor-base reversamente polarizada. E essa junção coletor-base reversamente polarizada, assim como lá na junção PN reversamente polarizada, a gente tem uma corrente devido aos minoritários. Lembrem que existia uma corrente lá no diodo, que é a corrente reversa. Então, existe uma corrente reversa aqui também devido ao fluxo de portadores minoritários. Essa corrente, devido ao fluxo de portadores minoritários, a gente chama ela de ICBO. ICBO por quê? Porque a gente está analisando a corrente que passa ali na junção coletor-base com o emissor aberto. O é de open, em inglês, que é aberto, ou seja, o outro terminal aqui, que seria o emissor, ele está aberto, que nem está aqui desenhado, né, representado no circuito para vocês. Essa corrente ela é uma corrente bem baixinha por causa do fluxo de portadores minoritários, certo? Mas ela circula lá pelo seu transistor. Em algumas aplicações isso pode ser relevante, né? Depende da sua aplicação. Na maioria delas não vai ser nem um pouco preocupante, pelo fato da magnitude dela ser bem baixinha. Mas, Lucas, o que acontece se cada vez mais eu aumentar a polarização reversa? Ou, cada vez mais eu aumento a tensão do coletor com a base aterrada. Cada vez mais é positivo a tensão no terminal do coletor. Como a gente tem uma junção aqui, uma junção PN reversamente polarizada, pode acontecer aquele efeito, que é um efeito de breakdown. Lembra lá do diodo Zener, que a gente tinha a operação do joelho lá, a operação do diodo lá naquela região de breakdown, efeito avalanche? Aquela mesma característica aparece aqui. Então, o que vai aparecer, se você aumentar demais a tensão VC, é uma corrente passando por essa junção aqui no sentido reverso, né, que é uma corrente elevada. Então, o que vai acontecer é justamente essa característica que o gráfico está mostrando para você aqui. Vai acontecer um elevado aumento da corrente IC, né, no sentido reverso, aí, passando aqui pela junção coletor-base. Apesar de lá nos diodos esse efeito ele não ser um efeito destrutivo, devido às características construtivas do transistor bipolar de junção, essa característica aqui é característica destrutiva para o transistor. Então, uma vez que você atingiu a chamada tensão de ruptura, ou breakdown voltage, né, que é a sigla em inglês, né, BV, breakdown voltage, uma vez atingida essa tensão, você vai ter que inutilizar aí o seu transistor bipolar de junção, tá bom? Então, evitem a operação nessa zona, perto aqui da zona de ruptura reversa do seu transistor bipolar de junção. Lucas, então tá, você já me apresentou a característica, né, da configuração base comum, você já apresentou os esquemas de conexão, já me falou quem que é o terminal de entrada, quem que é o terminal de saída. A gente já estudou cada uma das regiões de operação, lá olhando para a saída, né? Região ativa, saturação, corte. Mas ainda falta, né, eu saber quando que eu vou usar a configuração base comum. Ou, em outras palavras, né, quais são as características que ela tem, né, que eu preciso saber para quando eu for ter algum circuito que eu vou projetar, né, com base nessas características eu vou saber, não, eu quero usar a base comum, porque a base comum tem essa característica que vai conferir ela para o meu circuito que eu estou projetando. Então, para você saber, né, qual configuração você vai utilizar, é justamente essas características particulares, né, propriedades particulares que você olha. Tá bom? Então, a primeira delas, pessoal, como que é a impedância de entrada numa configuração base comum?
Para entender, né, para entender se é uma característica de impedância de entrada alta ou baixa, pessoal, a gente sempre olha para a junção, né, relativa àquele parâmetro, se é um parâmetro de entrada, se é um parâmetro de saída. Então, primeiro, se é uma impedância de entrada, então eu vou olhar para a entrada do meu circuito. Lembra do olhinho? Então, eu vou colocar o olhinho aqui na entrada do meu circuito, né? Eu vou colocar ele aqui e vou olhar a impedância vista pela fonte aqui de entrada do meu circuito. Essa é justamente a minha Zin, ou impedância de entrada. Se eu colocar uma fonte aqui no meu circuito, uma fonte VBE, o que ela vai enxergar aqui para dentro do meu transistor? Vejam que ela está conectada, né, aos terminais aqui de entrada, e esses terminais de entrada possuem uma junção PN, que a gente sabe que na região ali ativa ela está o quê? Diretamente ou reversamente polarizada. Então, a gente sabe que ela está diretamente polarizada. Então, a fonte de tensão VBE inserida aqui nos meus terminais de entrada, ela vai enxergar no caminho dela uma junção PN diretamente polarizada. Se fosse lá um diodo, a gente aproximaria, por exemplo, para um modelo de chave fechada, né? Ou seja, existe um caminho pela frente que é um caminho de baixa resistência para passagem de corrente, porque essa junção ela está diretamente polarizada, né? Então, a resistência que ela oferece à passagem de corrente, ela é muito baixa. Então, por isso que a gente fala que a impedância de entrada na configuração base comum, né, essa impedância de entrada, ela é baixa, porque existe uma junção PN diretamente polarizada que vai ser vista pela minha fonte de tensão de entrada, que é a fonte VBE. Com relação à saída, é a mesma coisa. Eu vou vir aqui na saída, coloco o meu olhinho, né, e eu vou olhar agora lá para o terminal da saída. Então, como se eu colocasse uma fonte de tensão Vout ou VCB aqui, e eu vou ver o que essa tensão vai ver aqui dentro pelos terminais do meu transistor. Para a região ativa, a gente sabe que essa junção coletor-base ela está reversamente polarizada. Então, existe aqui uma tensão reversa aplicada entre o coletor e a base. Lá dos conceitos também de junções PN reversamente polarizadas, a gente sabe que a resistência à passagem de corrente elétrica ela é muito alta, né? Lembra que a gente até calculou isso da ordem de mega-ohms? Então, por isso que a impedância de saída, ou o meu Zout, né, na configuração base comum, ela é elevada. Então, vejam vocês que eu tenho para a entrada um caminho de baixa impedância, para a saída um caminho de elevada impedância. Com relação ao ganho de corrente CC, quem que é a minha corrente de entrada? É IE. Então, na entrada eu tenho IE. Na saída eu tenho IC. A gente sabe que a minha relação entre IC e IE é aquela de alfa, né? E de forma que IC é alfa e E. O que isso implica? Isso implica que, necessariamente, a minha corrente do emissor, ou a minha corrente de entrada, ela é maior. Então, se eu for ver aqui em relação ao que aconteceu com a corrente da minha entrada para a minha saída, essa corrente ela fez o quê? Ela diminuiu. Ela diminuiu por um fator alfa, né? Então, a minha corrente de entrada ela é maior do que a corrente na saída. Isso me faz um ganho de corrente menor do que 1. Então, o ganho de corrente dessa configuração base comum, ele é menor do que 1, mas é próximo a 1, por causa que a gente sabe que aqui existe uma relação de alfa. Na verdade, você pode falar que o seu ganho de corrente é justamente o valor de alfa. E o ganho de tensão? Pessoal, VBE é uma tensão que geralmente é pequena, está ali próximo para transistores de silício, né, a 0,7 volts. VCB geralmente tem valores maiores, na verdade deve ter valores maiores, para polarizar reversamente a junção coletor-base. Então, geralmente, o valor de VCB ele é, entre aspas, muito maior do que VBE. Muito maior porque eu digo que a gente vai trabalhar aqui com tensões de VCB próxima, por exemplo, 10, 15 volts, né? Então, eu posso dizer que existe, né, como VCB é maior do que VBE,
existe um ganho de tensão que é maior do que 1, certo? Então, na configuração base comum, o ganho de corrente é menor do que 1 e o ganho de tensão é maior do que 1. Em termos de potência, potência não é igual a V vezes I? Então, potência é igual a V vezes I. Se eu tenho um ganho de corrente que é menor do que a unidade e um ganho de tensão que é maior do que a unidade, então a gente tem aqui uma situação que é uma situação balanceada. É uma situação intermediária, um ganho de potência intermediário, né? E isso, né, essas características, baixa impedância de entrada, elevada impedância de saída, ganho de corrente menor do que 1, ganho de potência intermediário, ganho de tensão um pouco maior do que a unidade, essas características elas vão dar para você, né, o passo inicial para você escolher ou não esse circuito. Por exemplo, existem algumas aplicações em que você quer fazer o que a gente chama de buffer no circuito. Buffer é você alterar alguma característica do seu circuito, geralmente uma impedância, certo? Sem alterar muito o sinal. Isso fica claro, por exemplo, na aplicação desse circuito de buffer de corrente, em que eu tenho praticamente a mesma corrente que entra no circuito é a que sai. Então, você tem praticamente uma inalteração desse fator. Mas você tem, em compensação, a alteração de uma impedância. Você tem um caminho de baixa impedância na entrada para uma elevada impedância na saída. Então, você pode fazer essa transferência, né, de uma baixa impedância na sua entrada com uma determinada corrente, tendo praticamente a mesma corrente na saída, só que com a impedância elevada. E é daí justamente que vem o nome de transistor, né? A transferência de corrente, o I, né, de um caminho de baixa impedância para um caminho de elevada impedância, que é o OR. Daí que vem transistor, transferência de corrente, né, entre caminhos, né, de diferentes valores de impedância. Então, essa é uma aplicação como buffer. E geralmente também esse circuito ele é aplicado onde você tem ali geralmente frequências mais elevadas, aonde você tem caminhos de impedância mais elevada, principalmente da fonte de entrada do circuito, né? Então, essa configuração ela pode ser usada também aí nessas aplicações. E assim a gente responde a última questão-chave da aula de hoje, né? Que perguntou para a gente quais que são as principais características da configuração base comum. Em termos de impedância, a gente tem uma baixa impedância na entrada e uma elevada impedância na saída. Essa é uma característica básica de impedância da configuração base comum. Em termos de ganho de corrente, o ganho de corrente, devido à corrente IE ser aproximadamente IC, a gente tem aqui um ganho praticamente unitário ou numa relação de alfa, que é ligeiramente menor do que a unidade. Em termos de tensão, como a gente tem na entrada VBE, que é uma tensão menor do que a tensão de saída, que é a tensão VCB, então a gente tem um ganho de tensão que é ligeiramente aí, particularmente elevado. Em termos de potência, pegando as características de ganho de corrente e ganho de tensão, a gente vê que o ganho de potência ele é um ganho balanceado ou intermediário em relação às outras configurações do transistor bipolar de junção. Então, assim, a gente fecha a parte de teoria da aula de hoje, em que a gente detalhou a configuração base comum, desde o esquema de conexão, curvas características, entendemos o que é a entrada, entendemos o que é a saída, a gente viu as características principais, entendeu cada uma delas, da onde que elas vêm, e assim a gente fecha o conteúdo teórico da aula de hoje e a gente parte agora para a resolução aí de um rápido exemplo envolvendo a configuração base comum. Pessoal, para clarear melhor a aplicação de um circuito envolvendo o transistor ali na configuração base comum, eu trago esse exemplo para vocês.
né? O exemplo ele diz o seguinte: o transistor bipolar de junção de silício do circuito base comum a seguir apresenta uma tensão entre base e emissor de 0,7 volts quando a corrente IC é de 2 mA. Então, até agora, o que ele disse para a gente foi o seguinte: se eu estiver descendo aqui, vou até mudar a cor para azul, se eu tiver uma corrente aqui no meu circuito, uma corrente IC, essa corrente IC, ela tem 2 mA, então IC igual a 2 mA, quer dizer que a tensão entre base e emissor é de 0,7 volts nesse momento. Então, a tensão entre base e emissor é de 0,7 volts. Então, VBE, VB menos VE, né? Então, VBE é de 0,7 volts nesse caso. Então, tá bom. Aí, logo em seguida, ele pede para você projetar os valores da resistência do coletor, RC, e da resistência do emissor, RE, de modo que a tensão no coletor seja de 5 volts, enquanto a corrente é de 2 mA. Então, o que ele está falando para a gente? Ele está falando o seguinte: ó, eu quero uma tensão nodal aqui, ó. Eu quero que essa tensão nodal em VC seja igual a 5 volts, né? Enquanto a corrente aqui no coletor é de 2 mA. Logo em seguida, né, ele faz, depois de pedir para a gente projetar o valor de RC e RE, ele pergunta para a gente em que região que o transistor bipolar de junção estará operando. E deu para a gente que o beta desse transistor é de 100. Bom, a primeira coisa aqui então, pessoal, a gente já consegue, né, calcular, com base no que ele deu, calcular o valor de RC, certo? Então, primeira coisa é o cálculo de RC, que é muito simples, basta a gente aplicar a teoria de circuitos elétricos. O que a teoria de circuitos elétricos fala para a gente? Que se eu tenho uma corrente do coletor que desce aqui nesse resistor, existe uma queda de tensão nesse resistor que é para cima. Essa queda de tensão eu vou chamar ela de VRC. Então, se eu fazer aqui, né, rodar essa malha, eu vou conseguir encontrar, né, uma equação em que vai aparecer o parâmetro do resistor, que é o RC. Então, eu já sei que a tensão aqui em cima ela é de 15 volts. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou rodar essa malha, né? Então, VC, né, que é essa tensão aqui no coletor, ela é justamente quem? É justamente a tensão de mais 15 volts subtraída da queda de tensão RC. Então, VC é 15 volts menos a queda de tensão lá no resistor RC. Isso implica, então, né, que VC é igual a 15 menos a queda de tensão no resistor RC é dado pelo produto R vezes I. Então, RC e C. Substituindo os valores aqui, a gente tem que VC, a gente quer que seja 5 volts. Então, fica igual a 15 menos o valor da resistência RC a gente quer encontrar. E o valor da corrente IC é 2 vezes 10 a menos 3, ou 2 mA. Então, esse 15 ele passa para cá negativo, então fica menos 10 é igual a menos RC vezes 2 mA. 2 vezes 10 é menos 3 mil. De forma que o valor de RC é igual a 10 dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Né? RC, então, fica igual a 10 dividido por 2 dá 5. Esse mil sobe para cima como um valor de multiplicação a terceira, né? 10 a terceira, ou quilo. Então, 5 quiloohms. Esse é um primeiro resultado do nosso exercício. Se eu colocar o valor de RC igual a 5 quiloohms, eu vou ter uma tensão no meu coletor igual a 5 volts quando a corrente no coletor for igual a 2 mA. Agora, a gente pode partir para o cálculo do valor de RE. Né? Então, deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Então, o segundo é o cálculo de RE. Cálculo de RE. Para calcular o valor de RE,
a gente precisa saber a corrente que está descendo por aqui, que é a corrente no emissor, ou a corrente IE. Então, aqui tem uma determinada corrente IE. E a gente consegue calcular IE porque a gente já tem o valor de IC, né? A gente sabe a relação entre C e E. E C e E, né, é dado aí por uma relação de alfa, em que alfa é beta por beta mais 1, que ele deu para a gente. Então, eu posso dizer que a corrente IE, né, é igual, né, fazendo aqui a multiplicação cruzada, né, beta mais 1 dividido por beta, vezes a corrente do coletor, né? Ou o ganho é 100, né, o ganho foi dado aqui no nosso enunciado, e ele é um ganho beta de 100, então fica 101 dividido por 100, 101 dividido por 100, vezes a corrente no coletor, que é 2 vezes 10 a menos 3. Isso daqui, nas minhas contas, né, deu um valor de corrente no emissor da ordem de 2,02 miliamperes. Então, 2,02 miliamperes. E dá para ver, então, que realmente a corrente no emissor era ligeiramente maior do que a corrente no coletor, o que a gente, né, já esperava. Mas ele não quer saber a corrente do emissor, ele quer saber o valor da resistência aqui. Então vejam vocês que, para mim descobrir o valor da resistência aqui, eu vou ter que envolver a queda de tensão nesse resistor RE. Que é dela justamente que eu vou encontrar o valor de resistência. Se existe uma tensão, se existe uma corrente que está aqui com sentido positivo descendo e passando por esse resistor, né? Então existe uma queda de tensão nesse sentido aqui, certo? Que é para cima, né? Que é justamente a tensão no resistor RE, que eu vou chamar de VRE. Vejam vocês que qual que é a tensão do emissor? Então, se eu tirar aqui um terminal, ó, e medir aqui a tensão com o multímetro, que tensão que eu vou obter aqui? Se a base está aterrada e ele falou para mim que entre base e emissor existe uma tensão de 0,7 volts, então, na hora que eu percorrer essa malha, né, quando eu sair da base e vir para o emissor, eu vou ter uma perda de 0,7 volts, concordam? Então, no sentido contrário da flechinha, então a tensão no terminal do emissor, que é o VE, é menos 0,7 volts. Menos por quê? Porque eu perdi 0,7 volts quando eu passei da base para o emissor. É porque essa junção aqui, lembrem vocês, ela está diretamente polarizada, né? Então, existe uma tensão VB aqui, que é 0,7 volts, por isso que ao passar da base para o emissor, eu então perdi 0,7 volts. Fazendo então aqui, né, a relação na lei de Kirchhoff das tensões, ou se você quiser aplicar direto a lei de Ohm, né, que sai mais rápido, né, você consegue encontrar o valor de RE. Por quê? Vou tentar deixar ali em cima para a gente ver o circuito. A tensão VRE, ela é igual a RE vezes a corrente IE, né? Mas o que é VRE? A VRE é a tensão na parte superior aqui, que é justamente a tensão no emissor, menos a tensão da fonte de baixo, que é menos 15 volts. Então, essa diferença de potencial é menos 0,7, que é a tensão no emissor, né, menos a parte de baixo, que é justamente um terminal negativo da fonte, que é um menos 15. Então, menos 15 volts. Essa é a tensão VRE, que é igual ao resistor que a gente quer calcular, vezes a corrente, que é 2,02 miliamperes, ou, se você quiser colocar melhor, 10 a menos 3. Isolando aqui o nosso valor de resistência, RE, né, o valor encontrado é de aproximadamente 7,08 quiloohms. Então, RE tem um valor aproximado de 7,08 quiloohms. Claro que esses valores não são valores comerciais, isso daqui é só um exemplo ilustrativo, tá bom, pessoal? Então, RC 5K e RE de 7,08 quiloohms, eu consigo ter, então, esse comportamento aqui, né, que ele pede no meu exercício. Ele pede, por fim, para a gente dizer
qual região que o transistor está operando, né? Ó, vamos analisar aqui. Eu vou até desenhar ele aqui, vou colocar como terceiro passo. Então, terceiro, região de operação. Região de operação. Eu vou desenhar um transistor aqui e a gente traz as tensões que a gente encontrou para cá e fica mais fácil de ver. Qual que é a tensão na base? Essa é a mais fácil. Vejam vocês que a base ela é comum, né? A entrada e a saída. Na verdade, a entrada está embaixo, a saída está aqui em cima, porque a gente sabe que na configuração base comum, o terminal emissor é entrada. Então, a base está com um potencial de 0,7 volts. Então, a base, existe um potencial nela de 0 volts. Já meu emissor, a gente viu, né, que como há ali uma polarização direta, né, e ele falou para a gente que para uma corrente de 2 mA a tensão VBI é 0,7, então a tensão no emissor é de menos 0,7 volts. Então, tensão no emissor, menos 0,7 volts. E a tensão no coletor, né, que foi inclusive um pré-requisito do exercício, é de 5 volts. Então, trazendo aqui para baixo, a gente tem uma tensão no coletor de 5,0 volts. Como o nosso transistor é um transistor NPN, a gente tem na junção coletor-base, um potencial mais positivo no coletor em relação à base. Então, essa junção aqui ela está reversamente polarizada. E a junção base-emissor, como a base está mais positiva do que o emissor, essa junção está diretamente polarizada. Então, isso daqui implica para mim exatamente a operação na região ativa. Então, operação na região ativa. E esse transistor poderia estar sendo utilizado numa aplicação de amplificação de sinais. Tá bom? Então, assim a gente fecha com esse simples exemplo aí, nossa aula de hoje. Então, fica aí, pessoal, logo a seguir com as leituras recomendadas da nossa aula e a gente se vê aí no nosso próximo encontro, tá bom? Tudo de bom, pessoal. Abraço!